Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu gostaria de falar de um livro que me chamou muito a atenção, sendo eu um dos grandes fãs, não só do viés economicista da abordagem tanto liberal quanto marxista, né? Não que eu defenda, mas que eu gosto muito de pesquisar sobre e estudar sobre de um autor, de um filósofo brasileiro que se graduou na Universidade de Moscou, né? E infelizmente ele é um pouco ostracizado pela academia aqui no Brasil, né? Estou me referindo ao Antônio Paim, baiano, nascido em Jacobina em 1927 e faleceu em 2021, né? No ano passado, né? Curioso que ele nasceu num município lá da Bahia chamado Jacobina, né? Esse nome jacobino remete à Revolução Francesa, os jacobinos, né? Antagônicos aos girondinos. E muito dessa tradição ao qual ele se prezou a pesquisar e estudar, ele vai fazer uma correlação justamente com a própria Revolução Francesa e as diferentes vertentes do marxismo que bebe um pouco da experiência revolucionária como um todo, né? Bom, eu quero falar do livro dele, Marxismo e Descendência, né? O Paim escreve esse livro num contexto onde a boa parte da academia brasileira, na transição ao regime democrático, a nova república, vamos dizer assim, depois do regime militar para o regime de abertura, ah, já vinha desde o regime militar boa parte da academia nas mãos da esquerda, né, da hegemonia, até para falar de um conceito gramsciano, na mão da esquerda. Mas isso veio se intensificar principalmente com uma espécie de revisão do próprio marxismo, né, quando caiu o Muro de Berlim, né, em 1989, o fim da União Soviética em 1991, né? O Paim vai à União Soviética e se decepciona muito com a implantação do comunismo, né? Que ele tinha uma ideia muito mais ocidentalizada do que seria a própria visão dele em relação àquilo, era muito mais ocidentalizado do que realmente o que ele encontrou quando ele foi para lá. E depois ele vai ser um grande defensor do liberalismo, né? Um figura expoente do liberalismo. Tem o José Melchior também, que escreve bons trabalhos sobre o liberalismo no Brasil também, né? Mas eu acho que o Antônio Paim, em termos de filosofia, ele acaba sendo a figura expoente, né? Bom, tem o Leszek Kolakowski. Né? O Leszek Kolakowski, ele escreveu um livro sobre as diferentes correntes do marxismo, né? É um livro que fez muito sucesso, que ele vai desde a tradição da Grécia Antiga, né, do materialismo e tudo mais, passando pelo Demócrito e uma série de pensadores da Grécia Antiga, mas ele principalmente vai falar, e aí eu acho que é o capítulo mais importante, da questão do Hegel, né, do hegelianismo, que o marxismo seria a esquerda do Hegel, a esquerda hegeliana. Né? E ele faz um trabalho que vai até depois aos neomarxistas, né, da escola de Frankfurt, da teoria crítica, que é o que mais se fala nas academias hoje, né? Está até saturado, né? Habermas, Walter Benjamin, enfim, é o que se orbita muito em cima disso, se martela muito em cima disso, sem fazer uma espécie de atualização, né? Pelo menos para outras vertentes da filosofia que acaba se perdendo, né? Bom, o curioso é que ele vai falar que o marxismo, na visão dele, ele acabou sendo uma espécie de herdeiro do cristianismo, né? Principalmente na sua aceitação de uma forma messiânica, né? Talvez nem o próprio Marx imaginava a forma com que isso fosse repercutir e ser utilizada por grupos e indivíduos e intelectuais como uma forma realmente de estilo de vida e uma espécie de religião. Se tornou uma religião. E ela acabou, por mais que negue a metafísica, por ser materialista, ela acabou justamente se tornando uma espécie de metafísica também, né? Você tem peregrinações, simbologias, você tem axiomas
você tem toda uma parafernália para fazer valer essa ideologia, né, os escritos do Marx, como se ele fosse uma espécie de profeta, né? Até a sua barba lembra a barba de um profeta. Então, brincadeiras à parte, realmente ela foi tomada de uma proporção que talvez nem o Marx e o Engels imaginassem que pudesse chegar a essa proporção, né? O Antônio Paim defende que o marxismo ele tem uma espécie de herança, principalmente, vamos dizer assim, no idealismo alemão, aí o historicismo, a filosofia da história, né, por parte do Hegel e tudo mais, passando pela economia política britânica, economia política inglesa e o socialismo francês, né? Mas de tudo isso ele vai chamar a atenção a duas formas principais, duas vertentes principais do marxismo que vai definir basicamente a sua implantação aos diferentes países que tentaram fazer essa experiência ao longo da história e no globo, na Terra, né? Que foi a experiência do que ele chama de despotismo oriental, que basicamente pode ser visto como a experiência da Rússia e de outros países do leste europeu, né? E aquela tradição ligada também, de certa forma, embora critique o positivismo, ao cientificismo e a tentativa de apresentar o marxismo como uma ciência. Aí você tem até o socialismo científico, que é diferente do utópico, né? Que está ligado muito à experiência francesa. Essa experiência cientificista francesa, ela vai dar origem depois, até o que a gente conhece na antropologia principalmente, que é o estruturalismo. O estruturalismo é uma tentativa de adaptação dos ideais marxistas ao século XX, principalmente, né? Tentando se fazer valer como ciência. É o cientificismo, que é o que impera basicamente na academia, quase 100% hoje, né? Principalmente se você pega a questão da USP, por exemplo. A Universidade de São Paulo, nos cursos de humanas, ela predominantemente, praticamente, é estruturalista, né? E então, essa tentativa cientificista do de se apresentar o marxismo não só como filosofia, mas também como algo científico, seja na economia ou em outras áreas, e você tem até na antropologia essa tentativa, né? É o que vigora basicamente, né? O que ele traz nessa discussão do livro é que a questão do despotismo oriental está muito ligado, e essa tradição do marxismo ela está muito forte nesses locais do despotismo oriental onde vigorou, ao patrimonialismo. E aí quando a gente fala de patrimonialismo, a gente pode lembrar inclusive da noção do Max Weber. O Weber falava que o regime patrimonialista, né, a situação patrimonialista ela é diferente da democracia representativa, que é o que o Paim basicamente defende, que é a democracia liberal representativa, como antagônica à questão do Estado patrimonialista, né? E ele e foi o que ele basicamente viu nessa transição do czarismo, não que ele tenha vivenciado, mas que ele tenha percebido quando ele esteve na Rússia, em Moscou, né? Que basicamente o stalinismo, por exemplo, ele foi um herdeiro do czarismo. A forma com que os grandes líderes da União Soviética foram incorporados ao sistema e a forma de tratamento que eles tinham, que o povo tinha em relação a eles, e todo aquele aparato, lembrava muito o czarismo, né? E às vezes talvez fosse até um totalitarismo, e aí ele chama essa atenção do totalitarismo, lembrando que na França teve uma experiência da classe operária como basicamente independente da questão da luta de classes. Ela se tornou algo independente, e é o que está, por exemplo, na crítica ao programa de Gotha, se eu não me engano, de 1875, né? Quando tem essa crítica no programa de Gotha, que ele fala que a classe operária é basicamente independente à luta de classes, dá uma característica mais totalitária ao marxismo que não se via até então. E essa característica totalitária vai ser materializada depois pelo movimento bolchevique, pelos bolchevistas depois, né? Então, basicamente é isso que ele fala,
que o leninismo foi basicamente uma herança do patrimonialismo. Quando o Lenin escreve sobre o Estado, sobre o papel do Estado operário e tudo mais, ele dá uma característica totalmente diferente, que era a característica marxista, sendo o comunismo uma etapa superior, que precisaria da revolução burguesa e do capitalismo para ser atingido. Então dá uma característica patrimonialista que é muito típica do leste europeu e daqueles rincões das estruturas societais daqueles lugares, né? Bom, esse conceito do bolchevismo se tornando uma espécie de totalitarismo, ele vai falar que é justamente quando se abandona o conceito de coisa em si do marxismo, né? E ele também vai falar do fenômeno da ideia e do anacronismo que tem no próprio manifesto do Partido Comunista, que é a tentativa de enxergar tudo como classes, né? E ele vai falar desse classismo, não no sentido de preconceito de classe, mas no sentido de você transformar tudo em classes. E o próprio Weber já falava que no passado não existia essa noção de classes. Era uma outra coisa, talvez um estamento ou castas em algumas regiões do mundo que existem até hoje, porque o fenômeno classe ele é exclusivamente da Revolução Industrial. Ela surge com a Revolução Industrial, né? E o Marx, a princípio, negava o Estado. Isso que é o curioso. Essa ideia do Estado presente, como eu disse, ela é uma criação do leninismo. E aí você vai ter o marxismo-leninismo, que é quando o Lenin entende que é preciso ter um Estado operário para se fazer a revolução. Uma vez que a própria Rússia ela não tinha passado pela etapa da revolução burguesa e capitalista. Era um país semi-feudal ainda quando tudo aquilo aconteceu. Então, como que você vai implantar uma ideia que precisa de uma revolução burguesa e de um capitalismo num lugar onde não se atingiu ainda esse estágio? E aí você tem a visão etapista que os fabianos defendem também, da via pacífica, vamos dizer assim, né? Através dos aparatos de controle da cultura e hegemônicos, você vai transformando primeiro a cultura sem uma revolução armada e gradativamente você vai avançando para alcançar o objetivo do Estado comunista. Mas ele não acontece com uma revolução armada. Acontece que para que isso ocorra é preciso que o país atinja uma espécie, não digo de impessoalidade, mas uma espécie de revolução burguesa de fato mesmo, que vai possibilitar isso. E a Rússia não tinha essa situação, tanto que quando o Lenin lança a NEP, Novas Economias Políticas, que foi de certa forma um desastre, e os planos quinquenais do Stalin depois, que gerou um grande terror na União Soviética, foi uma tentativa de industrializar o país do zero, pulando essa etapa justamente, que era a etapa tão necessária para se alcançar esse estágio, né? O Brasil, por exemplo, o Florestan Fernandes vai falar que a gente não teve esse processo de revolução burguesa, o Brasil se torna um país urbano nos anos 50 apenas, e mesmo uma urbanização que carrega muito da situação comunal, da situação da solidariedade mecânica, como o próprio Durkheim falava, né? E até hoje a gente percebe essa dificuldade de uma espécie de impessoalidade num país onde o público se mescla com o privado. E aí, só para falar sobre isso, tem um livro aqui muito importante que eu recomendo, que é Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro. O Raimundo Faoro vai ser aquele que mais vai estudar, basicamente, o patrimonialismo. Essa ideia do Estado patrimonialista é muito do Raimundo Faoro. E se vocês querem saber um pouco mais sobre o Estado, o papel do Estado, muito bebido do que o próprio Weber definiu, sendo o Estado aquele que monopoliza o uso legítimo da violência e tudo mais, tem um livro do Pierre Bourdieu, que é o Sobre o Estado, onde ele vai devagar tudo isso, falando dessas noções do Estado, e ele pega muito das noções até weberianas, que está embutido, não só weberianas, mas está nesse livro. Mas hoje eu quero falar do Estado
ao qual o marxismo incorporou em diversas revoluções ao longo da história e nos diferentes rincões do planeta, que elas são de uma ordem totalmente diferente até do que o próprio marxismo defendia, que era justamente se atingir por meio do socialismo, superar o capitalismo nesse etapismo, né? E a experiência que nós temos em diversos lugares, que experiências comunistas, não foram exatamente essas experiências que o Marx achava. Por isso que ele achava que a revolução ia acontecer num país como a Inglaterra, e não aconteceu, né? Ele vai falar no começo do livro, basicamente, um histórico do Estado, né? Vai falar principalmente do Estado do mundo ocidental, vai falar justamente quando surgem os burgos, né? As comunas dos burgos e como ela se deu em diferentes lugares onde os burgos meio que rompiam com aqueles laços do código de cavalaria dos senhores e servos na Europa feudal, né? E como que essas feiras, que eram os burgos, se tornando independentes com cidadãos que não pertenciam a esses laços de sangue e de camaradagem, né? Que eram totalmente laços que vão dar origem até às relações patrimonialistas. Ele faz essa diferenciação daqueles indivíduos que surgiram com os burgos e aqueles nobres aos quais vários lugares da Europa ainda tinham essa relação com os reis e com a família real, né, ou com a nobreza daquele lugar. Quem fala muito disso é o Gaetano Mosca, aquele filósofo e sociólogo também, né, italiano, que estudou muito sobre a questão das elites, né? O Gaetano Mosca é um nome muito legal para se você quer entender sobre o conceito de elite sociológica, que não é esse conceito pejorativo, né, de uma elite vazia e de uma aristocracia também vazia, como a de Versalhes, corrupta. Não é basicamente isso. É o verdadeiro conceito de aristo, né, e de elite. Ele estudou muito isso. Então o marxismo ele acaba incorporando nesses lugares a questão patrimonialista, e o Estado também, ao longo da história, ele vai falar que em diversos lugares, por mais que tivesse tido esses burgos, essas tentativas de anular as relações ao qual ele falava que não tinha tido uma espécie de desencantamento do mundo, não eram impessoais, eram totalmente de agregados, né? Eram totalmente patrimoniais, né? Ele vai falar justamente que tinha o exemplo da Prússia, a Prússia alemã, onde era um local que tinha se industrializado, mas o Estado prussiano era totalmente ainda marcado por essas relações. E na questão da terra, eles tinham os Junkers. Os Junkers eram aqueles grandes proprietários de terra, e isso só foi acabar quando se terminou a Primeira Guerra Mundial e se proclamou a República de Weimar, embora o nazismo tenha vindo depois, que é uma coisa diferente. Mas eles tiveram que acabar com o Império Alemão para poder introduzir uma espécie de Estado cujas relações fossem diferentes, não fossem relações até consanguíneas, que sempre existiram naquele lugar, né? Eu tenho um vídeo falando sobre a questão da terra, sobre o distributivismo, que eu falo do Belloc, do Hilaire Belloc e do Chesterton também, né, que defendia muito o distributivismo. Eu falo um pouco mais dessa questão da terra, da passagem da Idade Média para a época do Henrique VIII na Inglaterra e tudo mais. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui um link para vocês assistirem, caso vocês queiram, o meu comentário sobre o distributivismo, né? Então, essa questão da terra, como a gente está falando, ela era ausente no princípio do marxismo, né? Quando ele escreve os seus escritos, ele despreza a questão campesina, a questão agrária, que é uma coisa que só vai ter basicamente um protagonismo, eu acredito que, de fato, teoricamente falando, com o maoísmo. Isso já no século XX, depois da segunda metade do século XX, com o maoísmo você vai ter essa questão da terra, agrária mesmo, né? Aqui no Brasil tivemos o Francisco Julião, das Ligas Camponesas e tudo mais.
Embora se tentou fazer uma coletivização na União Soviética, que foi desastrosa, gerando milhares de mortes, mas era muito ausente essa questão da terra para os revolucionários que defendiam a ditadura do proletariado. Só se via o proletariado, não se via a revolução no campo, né, vamos dizer assim, né? Bom, o que consiste basicamente o marxismo? O marxismo é uma dialética, né? Ele pega, o Marx estudou em Bonn, né? Fez doutorado em Bonn, e ele era do grupo de estudantes à esquerda do Hegel, né? Hegelianos de esquerda. E o que ele pega do Hegel é a questão da dialética. O Hegel vai falar, por exemplo, tem aquela questão da tese, a síntese e a antítese, né? Vamos supor que tem a síntese e a antítese. Para que eu tenha uma, eu preciso de outra, invalidando ela e contrapondo uma a outra, eu posso chegar à verdade. A gente tem algumas coisas que realmente são assim na realidade. Dia e noite, bonito, feio, bom e mal. A gente pode definir por categorias dialéticas a realidade, mas nem sempre isso se aplica a todas as categorias. O Hegel, ele falava que o logos, que era uma coisa que precedia a filosofia da natureza, era uma coisa que dava para você passar entre o ser e do ser para um exercício meramente lógico, né? Era um exercício meramente lógico e tudo estava embasado na questão do despertar de consciência. É como se houvesse uma consciência que precisasse ser despertada. O Marx vai usar muito isso na questão da consciência de classe. O Lukács, aquele pensador marxista também, escreveu muito sobre essa questão da consciência de classe, da tomada de consciência de classe, do proletariado e tudo mais. Acontece que não é nem sempre assim que as coisas funcionam, né? Por isso que o marxismo ele faz uma leitura de mundo que, a meu ver, ela é obsoleta. Porque mesmo você partindo do pressuposto que as coisas se dão por uma dialética, e essa dialética hegeliana o Marx vai pegar e transpor entre classe operária e burguesia, são as duas classes, e aí tem linhas de pensamento filosóficos que vão partir da burguesia e linhas de pensamento filosóficos que vão partir da classe operária, sendo o socialismo e o comunismo algo defendido basicamente pela classe operária, né? E os ideais capitalistas, industriais, partindo da burguesia, né? Mas mesmo se você tomar como partida essa dialética, o mundo hoje, como você explica num mundo que cada vez menos tem operários, cada vez mais mecanizado, e de fato Marx falava dessa mecanização, né? Eu não estou entrando nos conceitos econômicos do Marx, do valor trabalho, da mais-valia, eu estou falando da questão filosófica. Qualquer dia eu posso fazer um vídeo mais falando da questão econômica, né? Mas mesmo assim, como que você vai num mundo onde cada vez menos tem operários, ou no mundo do capitalismo financeiro, enxergar para esse mundo, olhar para esse mundo com essa dialética? Fica cada vez mais complicado, né? A própria mais-valia, ela não é que ela deixou de existir, mas esse excedente de produção que eles são retirados, que não é necessariamente exatamente igual à exploração, mas o excedente de produção, se um operário leva 8 horas trabalhando, mas ele precisa de 4 horas para produzir o que ele produz, as outras 4 horas, que é o excedente, é o que o capitalista que chama de mais-valia vai pegar e depois vai investir na produção para aumentar a produção e extrair mais-valia, extrair mais-valia da mais-valia. Que isso sempre aconteceu. Não é que não existe mais isso, mas as relações de trabalho, as relações do próprio capitalismo, elas vêm mudando muito, principalmente ao longo do século XX, e principalmente desde os anos 2000 para cá, do século XXI, né, onde nós estamos vivendo. Então fica muito difícil a gente olhar para esse mundo e esses movimentos, muitas vezes, que tentam resgatar um mundo que não existe mais, que é o mundo do século XIX, tende a fracassar, né? Porque o mundo já não é mais o mesmo. E como eu disse, muitos países que se fizeram revoluções comunistas
não eram revoluções baseadas na originalidade do próprio dos conceitos marxistas. Se você pega Cuba, por exemplo, não era uma questão econômica, era mais uma questão nacionalista, anti-imperialista, da revolução castrista e do Che Guevara, do que uma revolução comunista baseada em algo etapista ou de superação do capitalismo ou qualquer coisa assim. Era mais uma questão até de uma luta nacionalista, até anti-imperialista. Se você pega na China, era uma questão agrária, era uma questão de coletivização agrária. Se você pega na Rússia, na União Soviética, foi basicamente essa questão do Estado patrimonialista, né, que os bolcheviques implantaram, que não tem nada, que é mais uma interpretação leninista do que realmente marxiana. Não vou nem dizer marxista, mas marxiana de fato, né? Então tem todas essas contradições que faz com que tanto você enxergar o mundo pela dialética e você tentar trazer a originalidade dos próprios ideais marxistas, eles não se encaixam mais. Como que você vai encaixar isso num mercado de capitais, por exemplo, numa bolsa do pregão, por exemplo, daqui de São Paulo, a Bolsa de São Paulo, ou como que você vai encaixar essas lógicas quando a própria Revolução Industrial, ela não é mais a segunda ou terceira Revolução Industrial. Nós estamos entrando na indústria 4.0. Não é que não exista exploração, vale lembrar isso. Não é que a ideologia neoliberal, por você enxergar sempre o trabalhador como uma pequena empresa, o patrão de si mesmo, né? O self-made man, todas essas coisas. Não estou falando que isso não existe. Só que elas dão uma dimensão totalmente diferente daquela dimensão do marxismo clássico, né? Que opera principalmente, não só, mas principalmente pela dialética, né? Depois no livro ele vai falando, né, sobre a Revolução Russa, a própria implementação e interpretação do marxismo pelo Lenin, e aí o Estado se faz presente, aparece presente, e a deficiência na questão agrária também, né, como que isso resultou nos gulags, ou alguns chamam de kulaks, e que foi terrível essa questão, foi um massacre total que aconteceu, né. O Lenin, como eu disse, lança a NEP, Novas Economias Políticas, né, com todas as medidas. E aí, no seio da Revolução, você ainda tinha, mesmo pós-Revolução, grupos conhecidos como mencheviques, que significava minoria, né? E o Lenin sendo o bolchevique. O bolchevique significa maioria, que eram os vermelhos, né? E como o Lenin não via, na própria governo de representação burguesa, né, na democracia representativa, ele não via com bons olhos, falando que era simplesmente aparatos e mecanismos do Estado, da ditadura burguesa, vamos dizer assim, e só a ditadura do proletariado serviria. Então, a base do socialismo é não ser democrática. O Lenin já falava, fale sempre em democracia, mas esteja sempre pronto a ser o primeiro a anular a própria democracia e interesse dos ideais proletários, né? A própria social-democracia, ela diz defender a democracia, mas é o tipo de democracia, é um tipo de democracia apenas ao qual eles defendem, sendo que a democracia é um conceito amplo, existem várias interpretações do que é democracia, né? O problema é que no jogo da discussão hoje se aceita apenas aquelas mais vindas da própria social-democracia e não se aceitam outras interpretações, muitas vezes, do que seria o próprio termo mesmo, né? Bom, eu não vou ficar me alongando muito em Revolução Russa, porque eu tenho aqui no meu canal um vídeo falando sobre a Revolução Russa e um vídeo que eu fiz sobre um livro muito interessante, que é o Breve Tratado de Sovietologia, que é do historiador Alan Besançon, que foi um grande crítico aos totalitarismos, né? Ele escreveu aquele, acho que é O Mal do Século, né? Ou O Século Infeliz, eu não me lembro o nome mais ou menos do título, mas como se fosse o mal do século, que é tanto o nazismo quanto o comunismo da União Soviética e outros também que existiram, né? Ele desce a lenha, desce o cacete justamente nesse tipo de ideia, né, e tudo mais, né? E eu tenho um vídeo falando sobre ele aqui, sobre o livro dele e as especificidades do livro dele. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também, né?
Bom, é isso. Então, as falhas em não integrar justamente setores da população, como os setores agrários, gerou muita confusão e uma espécie de reelaboração das ideias marxistas, mas aí muito partindo dos seus intérpretes, como Lenin e outros ao longo do século XX, que não o Marx, o próprio Marx do século XIX, né? A revolução não aconteceu num país capitalista, como eu disse, não aconteceu na Inglaterra, mas foi acontecer em diversos lugares do mundo, sempre motivadas por N motivos, mas nunca o motivo de fato que era o que o Marx acreditava que ia acontecer, né? Que era justamente as contradições no seio e dentro da própria sociedade capitalista mesmo, né? Bom, a segunda parte do livro, então, ele vai passar para o socialismo não só na Rússia, mas como foi incorporado no modelo francês, né? Vai falar da realidade francesa. E aí ele fala do cientificismo, né? Principalmente de figuras como Saint-Simon, né? O Saint-Simon que deu origem, que era do socialismo utópico, né? Mas inspirou muito o próprio Augusto Comte quando ele lança o positivismo. E uma coisa que tem de semelhante, embora eu já disse que o marxismo produz uma espécie de metafísica dentro da sua lógica, eles queriam superar a metafísica. Então, tanto o positivismo kantiano quanto o socialismo marxista queriam destruir a metafísica. No positivismo tem três estados: o estado teológico, o estado metafísico e o estado positivo, que seria o estado científico. Né? Então, os primeiros republicanos da tradição francesa, viam na república uma espécie de estado que iria superar a metafísica, a monarquia, os reis e tudo mais. Né? E da mesma forma que o Marx via que a ditadura do proletariado iria superar os outros modelos, não só da metafísica, mas até mesmo do modelo republicano burguês, vamos dizer assim. Né? Então, essa ideia de etapas para se chegar até o mais científico possível foi adotado também pelo marxismo. Né? Mas a base da ciência é a sua própria refutação. Ele vai falar no livro, por exemplo, do caso da gravidade. Quem lançou as bases para chegar a esse conceito da inércia e tudo mais foi o Galileu, com base na experimentação, na observação, e no caso das humanas, observação participante, né? E o Newton foi depois que reformulou tudo isso. Mas ele foi refutado depois, até pelo Einstein e tudo mais. Então a base da ciência é a sua própria refutação. Quando você enxerga a ciência como apenas uma pseudociência, como um mecanismo para se atingir um fim, que é o Estado científico ou a Revolução Comunista, ela já vem, a premissa dela, né, a premissa maior, ela já vem como uma espécie de ponto inicial para que toda averiguação, toda experimentação apenas sirva para fazer valer a ideia pré-concebida. Por isso que o marxismo, na tentativa de modelar, não só planificar economicamente a sociedade, se fala muito da economia, da planificação econômica, que é um desastre também, mas não só planificando a economia, mas tentando ordenar a sociedade, ordenar a própria, e em casos mais até radicais, ordenar e moldar até a própria natureza humana. Nessa tentativa, elas produzem uma falsa ciência. E ao mesmo tempo, eu me lembro quando eu estava na faculdade, ao mesmo tempo que os marxistas condenam o positivismo, falam mal do cientificismo da academia e tudo mais, eles fazem a mesma coisa, mas apenas de sinal trocado, ou muitas vezes até se assemelhando muito a isso. Vale lembrar que o Augusto Comte ele defendia a física social, que seria a sociologia, né? Ele chamava de física social, que depois ele achava que era a maior das ciências, que seria a sociologia. E aí tem essa discussão se as humanidades são ciências sociais ou se elas são apenas um campo do conhecimento. Fica essa discussão, eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas é isso, na França foi muito forte esse movimento cientificista, né?
tentando atrelar a ciência à luta de classes. Mas o conceito de luta de classes começou pelo Guizot. Esse Guizot que teve o pai, inclusive, guilhotinado na Revolução Francesa, né? Depois ele se torna uma espécie de monarquista moderado, vamos dizer assim, né? E tinha os ultras, né? Os ultras seriam os radicais. Não é à toa que tem até no futebol os ultras hoje, mas é uma coincidência apenas. Os ultras seriam os radicais e mais à direita, radicais, e ele se posicionava meio que intermediário. Mas o conceito de classe, como eu disse no começo do vídeo, ele é definido pela mobilidade. E aí você tem as classes médias, o surgimento da classe média e a mobilidade daquele que está embaixo, na base da pirâmide, que pode ascender à classe média, da classe média ascender à elite, e o contrário também, a elite descender à classe média e a classe média descender à pobreza ou qualquer coisa assim, a base da pirâmide. Então, as classes, elas na modernidade, elas são definidas pela mobilidade entre elas, que é diferente de casta ou o próprio estamento weberiano. A casta se dá por uma ligação espiritual, do sangue ou qualquer coisa assim, né? E o curioso é que os movimentos comunistas, né? Nunca existiu comunismo de fato, eu sei, eles têm esse argumento que nunca teve uma sociedade comunista, mas vamos chamar, grossamente falando, as revoluções comunistas, elas acabaram por gerar justamente castas, né? Na tentativa de anular as classes, em muitos lugares que nem classes existiam, na tentativa de anular as classes, eles geraram sociedades totalmente estratificadas e hierarquizadas em casta. Os Castro em Cuba eram uma espécie de casta. Os Kim, né, do Kim Il-sung até o Kim Jong-un, que é o atual governante da Coreia do Norte, ditador, é uma espécie de castas. As descendências dele sempre que vão ocupar o poder. Então se formou uma nova casta. Isso está muito ligado à própria natureza humana também. Quando você quebra as instituições, quando as instituições elas são enviesadas ou quando elas são destruídas, a ditadura vem e acaba se tornando um totalitarismo, um autoritarismo até maior do que a chamada vulga regime burguês representativo, né? Por isso que é o perigo de se acabar com o regime representativo, né? E de destruir as instituições. O problema é que nós vivemos hoje, não só no mundo, como na Venezuela, nossos vizinhos aqui, na Argentina e o Brasil, com a situação do Supremo hoje, nós vivemos uma supremocracia onde as instituições estão corrompidas. E as instituições estão agindo arbitrariamente, assim como numa ditadura. A gente podendo até dizer que nesse campo da ação política é uma espécie de ação de quem tem o privilégio de uma casta, que sabe que é intocável. Quando você está lá no topo e é intocável, não tem nenhuma autoridade acima de você, é como se você fosse um Brahmane da Índia antiga, né? A casta superior, onde você pode fazer tudo porque você tem uma posição que lhe permita isso. E a classe dirigente dos países comunistas é a classe que pode tudo. Pode agir, matar, deportar pessoas, pode fazer o que quiser, porque elas têm o direito à Constituição na mão delas, e principalmente quando é usada de má fé, né? Bom, não vou falar de todos os conceitos do livro, fica muito extenso o vídeo aqui, mas vou deixar no link, na descrição desse vídeo aqui, os links de outros temas relacionados ao socialismo que eu tenho aqui no meu canal, e vocês sabem muito bem qual é a minha opinião, não preciso nem exemplificar mais, né? Tá certo, gente? Muito obrigado, curta, se inscreva, compartilhe. Antônio Paim, grande nome, grande perda que tivemos para a filosofia brasileira como um todo, não só por conta do liberalismo, né? Como um todo, né? E vamos sempre então promover principalmente os pensadores brasileiros.